Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui no bairro Marina, na horta do professor, do biólogo Hamilton Dalcin. Boa tarde, professor. É satisfação receber aqui em casa, né, a esse grupo. E eu já dizia num primeiro instante, né, vocês são profissionais que trabalham numa área importante de levar a comunicação e levar uma comunicação certa, mas me agrada muito a TV de vocês no sentido da espiritualidade. Isso é uma coisa muito boa, isso ninguém pode esquecer e deixar de lado. E é toda essa atenção, amor e carinho que tem a dona Guacira Fraga, uma moradora do bairro Funcap, que escreveu, mandou um SMS para a gente, mandando um questionamento, querendo saber o que fazer para controlar lesmas. Ela disse que tem muito no pátio dela. O professor Dalcin é a pessoa responsável por nos ajudar, né, professor, a descobrir aí algumas técnicas, ensinar algumas técnicas capazes de permitir que as plantas, que os alimentos se desenvolvam mesmo com elas presentes, porque o senhor tem isso aqui no seu pátio. Positivo, então a gente tem discutido muito até em sala de aula com a moçada, né, que o ambiente, planeta Terra, ele não suporta toda essa humanidade que está dos 8 bilhões de pessoas. Então nós estamos adentrando nos ambientes dos outros seres. E os outros seres querem viver também. E nós não temos a autoridade divina de determinar com espécies. Então é uma coisa bem séria para nós termos o cuidado. Então tudo aquelas espécies que nós pudermos mantê-las, temos que preservar. E não esquecendo que as espécies, umas dependem das outras para continuar a sobrevivência. No momento que eu tiro uma, a cadeia alimentar se perde e eu posso estar fazendo com que várias espécies desapareçam. E nós estamos ocupando os espaços dos outros seres. E a lesma? E a lesma é um ser, ela é um molusco, né? É o corpo mole, é um corpo que tem muita água. Então ali a gente pode começar até a falar nela um pouquinho, né, que essa quantidade de água requer ela estar em ambientes úmidos. Então, quando eu tiver umidade, pode ter certeza que tem esse fator que favorece a presença das lesmas. A gente pode matar elas de maneira assim? As espécies existem e elas vieram antes de nós e nós estamos ocupando os ambientes dela. Então, aquilo que a gente pode preservar, deve preservar. E a lesma é um bichinho que, num primeiro instante, né, ela não faz um grande malefício. Mas se nós olharmos para algumas hortas, para alguns lugares, ela pode causar danos e pode causar danos bem sérios à saúde. Tanto a saúde nossa como a saúde de pequenos animais nossos domésticos, como cachorro, gato. Por que pode provocar danos? Porque ela é um pelicípodo, ela caminha se arrastando pelo solo. E aonde tiver um solo contaminado ou uma contaminação de algo, ela pode ficar nos seus pés. Como ela libera uma gosma, para ela deslizar, nessa gosma pode ficar o contaminante. É um ser que pode causar danos sérios, não só no pé de alface, no pé de rúcula, na nossa flor, né, que é onde elas atacam bastante. Mas elas podem deixar ali contaminantes. E é esse contaminante que pode ser um risco para a nossa saúde, na folha de alface, como falou o professor, rúcula, enfim, né? Todos aí aqueles alimentos que a gente consome, ensalada. É por isso que existe uma maneira na horta aqui, por exemplo, de impedir que elas passem, as lesmas passem para essas folhosas. Então, tem uma plantação de batata aqui, porque a lesma, se entrar nesse espaço, ela vai vir, vai se alimentar, vai atacar a folha da batata. Como para a gente não tem nenhuma utilidade, né? A gente vai comer aquilo que fica embaixo do solo, não tem problema nenhum. A gente tem também aqui as abóboras, todas as partes também que a folha não vai ter perigo nenhum. A gente tem mandioca, enfim, tem um sistema aqui que permite, né? Foi construído, um ambiente construído pelo professor, que permite que elas se alimentem e não ataquem, no caso, não aí façam um risco para a alimentação, por exemplo, aqui esse canteiro de alface. Só que aí tem outras alternativas que você aí de casa, se não tem um espaço tão amplo como esse aqui, pode fazer. O professor vai mostrar para a gente que dá para a gente conversar em cima disso, né? A batata, ela tem uma folha adocicada e a lesma gosta desse tipo de... Então ela
o primeiro lugar que ela vai atacar ali. Vai ter um alimento, ela para. E aí volta para a casa dela. O cuidado é só, né, que a proliferação é muito grande. Então, num período de quente e úmido, em 20 dias, ela consegue fazer esse ciclo reprodutivo. E daqui um pouquinho, mais 20 dias, os filhos podem estar reproduzindo. Então, cuidar, porque o que às vezes a gente diz, né, dentro da questão ambiental? Eu cuido do meu pátio, mas o vizinho não cuida. E se ele não cuida, o outro vizinho pode obter aquilo ali e eu posso voltar a ter de novo aquela contaminação em razão dos não cuidados de alguém. Então, tem que ser feito isso, no controle natural. Então, daí nós temos alguns métodos para retê-las. Um deles é a catação. Tá lá no murinho a lesma, eu vou lá e apanho aquela lesminha. E daí? Mata ela. Mato ela, né? A luvinha para te não ter contaminado, e aí tu vai ter que consumir com ela. Se nós deixarmos em torno de 10 centímetros abaixo do solo, ela não é capaz de fazer ter as condições vitais dela em funcionamento. Ela vai acabar morrendo. Outra forma que se usa bastante é o uso do sal, né? Esse é o que talvez as pessoas mais usam. A lesma, ela tem, dependendo da espécie, de 50 a mais de água no corpo. Então, se ela tiver 10 gramas, 50% dessas 10 gramas é água. E tem uma teoria dentro da ciência que todo solvente se move da onde tem menor concentração para maior. Então a tendência é o quê? Se eu botar sal ao redor dela, a água sair de dentro do corpo e vir para junto da onde está o sal. E ela desidrata, não funciona, acaba morrendo. Depois tem algumas barreiras que a gente faz, se tu permitires aqui assim. Por exemplo, aqui a alface ela gosta muito. Assim tem alguns canteiros. O repolho ela adora. O repolho. Então, como é que a gente faz? Eu posso usar o cal, ó. Então, mais ou menos 20 centímetros, eu faço uma barreira de cal. Esse cal, ele vai servir para nós depois para corrigir pH da terra. Então, ele é interessante nesse sentido. Eu faço ao redor desse canteiro. O que vai acontecer? Como ela tem esse muco por onde ela desliza, ela vai ser impedida por esse cal. Ela vai automaticamente regredir. Se ela continuar, ela vai morrer ali no local. Então isso aqui é uma outra barreira que a gente faz, e isso aqui depois ela ajuda a fazer com que a terra não fique, numa linguagem popular, abatumada, compacta, né? E o que acontece? A lesminha vem andando aqui e quando ela encontra as sílicas que tem aqui, da sílica da areia é o que se faz o vidro. Então o vidro corta. E como ela começa a se deslizar ali em cima, essa sílica vai cortando essa parte dos pezinhos dela e ela sente e para de movimentar, ela não vai em direção. E são processos que a gente está mostrando aqui para a telespectadora, respondendo então essa questão da Guacira Fraga, moradora do bairro Funcap, mas que podem ser feitas para quem não tem horta em casa, nas flores. Tudo vai ser uma maneira de controlar elas, permitir que elas não contaminem esses alimentos e que a gente possa de maneira harmoniosa conviver com elas, se não tem, né? Como é que eu faço para se não tem numa quantidade assim exagerada. Isso é porque... o controle biológico. Toda espécie que preponderar, que crescer demais, é porque alguém que faz o controle dela não está existindo, deixou de existir. E uma outra forma também da gente pegar essas lesmas e fazer o controle aí, sim, na palma da mão, né? É com a questão da isca, como o professor vai mostrar aqui. Então, a ciência, ela identificou os aromas, porque, como viram ali, elas têm alguns que elas não gostam e tem alguns que ela gosta. E o leite adoram, o resto do alimento elas adoram. Então, se nós embebermos qualquer pano, saco de estopa que elas adoram também, porque daí ficam presas ali, e deixar espalhado no pátio, no local onde a gente já viu o movimento, elas vão estar ali para se alimentar em razão daquele cheiro e depois tu vai pegá-las, né? E daí tu vai fazer o processamento. Tem 2, 3 tipos de produtos químicos que se usam, chama-se de veneno, né? Que tu pode largar como isca. Só que aquilo ali, se passar para o solo, a planta depois absorve.
Sem contar o custo também para o pessoal que está... A questão custo. Risco para a saúde, mais a questão custo. Então, respondido, dona Guacira, eu quero agradecer, professor Hamilton, por ter nos recebido aqui nesse espaço, onde, né, todos os organismos estão aí sobrevivendo e convivendo em verdadeira harmonia também, mais os passarinhos. Obrigada mesmo, professor. Tá aí. A gente acha assim que o nosso tempo aqui no planeta, ele é e se a gente pode ajudar a conservar o planeta, coisa que faltou até os anos 90, Gabi. Até os anos 90 eu dava aula já há muito tempo e não se falava em ecologia, em preservação. Isso aí, a gente nem se precisa... contribuir com a nossa amiga, tá bem, né? Tá bom, ajudamos com certeza, dona Guacira. E também a gente nem precisa voltar muito no tempo aí na história, como falou o professor, para neste local aqui, o bairro Marina, ser como muitos falam por aí, tudo mato, né, professor? A gente não tinha tantas casas, então, querendo ou não, essas pessoas que aqui moram hoje invadiram o espaço desses seres vivos. Bom, tá respondido, tá mais que esclarecida essa dúvida da dona Guacira, que acredito que serviu aí de ideia e de ajuda para muitos outros telespectadores. E se você tem alguma dúvida, é só mandar para a gente, que a gente, na medida do possível e também, quem sabe, do impossível, a gente vai atrás dos esclarecimentos. Daniel, volto com você.